Graça e paz, queridos, tudo bem? Dando continuidade à aula passada, à aula anterior, nós estávamos falando sobre as consequências das escolhas erradas. Ali, infelizmente, o homem se esquece dos ensinamentos de Deus, abre mão do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Ele e resolve dar ouvidos, resolve ser influenciado pelo inimigo e as consequências com certeza vieram. E conosco, como eu estava falando, quando nós também deixamos de lado e nos deixamos ser influenciados pelo mal ou por pessoas ou coisas que não vai nos levar a nada, as consequências também, queridos, elas virão. Continuando o Gênesis 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha aí, queridos, o que uma influência faz? A influência, ela é capaz de mudar totalmente a vida da pessoa. A influência, ela é capaz de mudar totalmente a direção a qual a pessoa está indo ou a pessoa vai caminhar. Abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Queridos, então vamos lá. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que triste, né, queridos? Ali eles abriram-se os olhos. Por quê? Porque eles viviam na dispensação da inocência. Como assim? Eles não sabiam do bem e do mal? Sabiam sim, queridos. Só que para eles estavam tudo normal. Até ela comer do fruto e dar para ele, e ali abrir-se os olhos. Quando eles ouviram a voz do Senhor, porque o Senhor andava pelo jardim na viração do dia, e o Senhor sempre procurava eles, o Senhor sempre estava ali junto com eles, em comunhão, naquela aliança. Mas quando eles escutaram a voz do Senhor, eles esconderam da presença do Senhor Deus. Porque ali eles ficaram com medo de que o Senhor o visse de uma forma que eles já tinham aberto-se os olhos e estavam com o mesmo pensamento de Deus. A influência, queridos, levou ao homem a ser persuadido. Ele foi enganado. Eu digo eles porque foi Adão e Eva, mas vou dizer aqui só homem, para ficar mais fácil de entendimento. Ele se deixou persuadir a ponto de ser enganado, a ponto de se esconder de Deus, a ponto de ter vergonha de Deus, queridos. Aonde vai a influência? Eles foram tão influenciados que ficaram com medo, com vergonha de Deus, que se esconderam de Deus. Queridos, olha, antes Deus falava com o homem livremente no Jardim do Éden. Deus conversava com o homem estava sempre ali na presença do Senhor, o homem estava sempre em comunhão, o homem estava sempre ali com aquela aliança firmada. Mas infelizmente naquele momento, quando Deus o chamou, ao invés do homem ir ao encontro de Deus, o medo chegou na sua vida. E por conta disso ele se afastou de Deus e da sua presença. Por que o medo? Porque ele abriu os olhos, diz o versículo. Olha, no versículo 9... quando Deus pergunta onde estás e o homem se escondeu, nesse versículo, querido, olha, Deus não estava brincando de ser Deus. Ele não estava brincando de esconde-esconde. Ele sabia o que ele estava fazendo, porque o nosso Deus ele é onipresente, onipotente e onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do bem e do mal. E o homem também sabia do bem e do mal. Porém, como eu disse, eles estavam na dispensação da inocência. Para eles estava tudo bem ali. Mas ele sabia onde o homem estava. Ele queria saber de fato, pelo próprio homem. Deus queria ouvir da boca do homem, tá? Ele queria ouvir, por isso que ele falou, onde estás? Deus sabia onde ele estava, mas ele queria ouvir da boca do homem aonde ele estava. O que ele estava fazendo.
aonde ele estava, qual a posição de dignidade, de justiça, da sua presença que o homem estava naquela hora. A posição o qual Deus tinha chamado, eu creio que naquele momento o Senhor se decepcionou e o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Olha aí, queridos. Olha a ordenança que Deus deu, com a restrição, com a limitação, o limite até onde ele deveria ir. E aí a influência veio e causou a desobediência. Continuando, então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Queridos, por causa do pecado, o homem começou a viver uma vida nova, uma vida com uma nova direção. Ele perdeu a autoridade, ele perdeu o governo, mas não foi só isso que ele perdeu. Ele entregou tudo para o diabo. Nessa hora, queridos, eu creio que o Senhor se decepcionou. Quando Deus criou Adão e Eva, quando eles estavam nus, queridos, eles viviam na dispensação da inocência. Ou seja, eles não haviam maldade, eles não tinham maldade. Eles estavam na normalidade, para eles estavam tudo bem. Agora, após essa escolha errada, após comer do fruto onde Deus havia ordenado a não comer, abriu-lhes o entendimento do bem e do mal. Iniciando assim, olha aí, queridos, a dispensação da consciência. A consciência. Porque eles já tinham a consciência do bem e do mal, tanto que eles cozeram as vestimentas com a folha da figueira, lembra? Eles cozeram as vestimentas com a folha da figueira para cobrir a nudez, que antes não era perceptível devido à dispensação da inocência. Então, queridos, olha aqui, vem comigo. Ali eles já sabiam a diferença do bem e do mal. Porém, eles estavam na dispensação da inocência. E quando Deus chamou, onde estás? Para o homem, Deus, ele sabia. Como eu disse, o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabia de tudo, ele sabe de tudo. Mas ele queria ouvir da boca do homem aonde ele estava. Ele queria saber da boca do homem se ele estava na presença dele. E ali, queridos, Deus descobriu, ali Deus viu, e como eu disse, eu creio que ele se decepcionou muito quando ele entendeu que Adão e Eva saiu da dispensação da inocência para a dispensação da consciência. Queridos, ali foi assim a derrota, foi a derrota total. Porque quando eles estavam na dispensação da inocência, estava tudo bem. E aí abriu-se os olhos, desobedeceram a Deus, foram influenciados pela serpente, que tipifica, né, Satanás, o diabo, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, aquele que conseguiu o governo, o domínio, através da sua influência. O resultado veio com o pecado. As consequências geradas por meio do pecado, na verdade, pela escolha do homem, porque ele comprometeu a sua vida, queridos, ele comprometeu o seu futuro. Ele se tornou escravo do pecado. A intenção ali, o interesse do diabo ali era gerar no homem o mesmo sentimento que ele teve, o mesmo sentimento que houve nele. Por quê? Porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Essa semelhança, essa autoridade de vivermos como Deus, nenhum, queridos, recebeu. E por isso que Satanás, ele estava ali, olha, intencionalmente mesmo, sabe? Com atitude de influenciar para roubar aquilo que ele nunca teve, aquilo que ele nunca fora chamado. O privilégio que nós
nós tivemos, que nós temos. Aleluia. E antes de ser diabo, queridos, vocês sabem, ele era anjo de luz e se chamava Lúcifer. E nele cresceu um sentimento de altivez, de perversão, de orgulho, de maldade, porque ele queria ser o que não fora criado para ser. E a iniquidade chegou no coração dele. E ele queria que esse sentimento passasse para o homem, para que o homem perdesse tudo, para que ele tomasse do homem tudo aquilo que Deus deu para o homem, tudo aquilo que Deus deixou, tudo aquilo que Deus colocou no homem de bom, com a natureza de Deus, o caráter. Tudo isso o diabo queria para ele, porque ele não fora criado para isso. Para nós entendermos bem e interpretar esses versículos com uma descrição melhor de compreensão, vamos ler lá em Isaías 14, 13, 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, olha aí o que o diabo queria. Ele queria ser como Deus ou melhor do que Deus. Aqui dá a entender para nós que ele queria ser mais alto, né? Olha, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, ele queria subir as mais altas nuvens para ser semelhante a Deus, ser melhor do que Deus, creio eu. E o diabo, queridos, ele tem tanta raiva do ser humano. Ele tem tanta raiva de nós porque nós somos o que ele gostaria de ter sido e ele não foi. É verdade, queridos. E por isso que eu digo, a influência, novamente eu vou dizer da influência. A influência leva uma decadência certa. Se essa influência for para mal, a decadência é certa. Mas se nós conseguimos discernir que tipo é a influência, nós conseguimos passar por cima dela, nós conseguimos, com a nossa mente transformada, captar os pensamentos bem e não os pensamentos de mal. Para não ficar tão extenso, para a gente ter um entendimento bem assimilado, para a gente assimilar bem a coisa, vamos dar continuidade nesse tópico da quebra da aliança e da queda do homem, as consequências da escolha errada, do pecado, da desobediência, da intenção do diabo na vida do homem. Vocês vão entender muito bem, queridos, porque é algo tremendo, é algo muito profundo. E você deve estar se perguntando, mas por que tudo isso? Porque, queridos, a vida de louvor e adoração inclui tudo isso. Inclui desde a criação, a queda do homem, as consequências, a restauração, restabelecimento dessa criação, desta aliança, enfim, e aí vai. E é necessário nós entendermos e nós discernirmos tudo isso para que, de fato, nós vivamos uma vida de louvor e adoração. Para que, de fato, nós possamos entender quem é o Deus que nós servimos, o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós. O porquê Ele nos chamou, para que Ele nos chamou. Vamos começar a falar agora um pouco sobre a restauração da aliança, sobre a redenção. O que nós perdemos e o que nos atingiu por causa do pecado. Queridos, nós vamos nos alegrar, pois da mesma forma que a queda foi grande, Deus em Cristo nos restaurou a dignidade como imagem e semelhança dele. Ele nos devolveu tudo o que havíamos perdido, aleluia! E isso que nos leva a viver cada dia mais uma vida de louvor e adoração. Entenderam agora? Aleluia! A queda do homem, a influência de Satanás, ali a lábia que o diabo jogou e o pensamento, a mente dela, ela foi capaz de pensar algo que para ela era certo e não era. Ali Satanás sabia direitinho como agir
ele foi ali bem devagarinho, ele foi calminho, ele ludibriou, ele falou e conseguiu o que ele queria. O homem pecou, veio a queda, tudo aconteceu, tem as consequências e hoje, até hoje, nós vivemos consequências, mas, veja bem, a restauração da aliança, a redenção e tudo aquilo que nós perdemos, o que nos atingiu por causa do pecado. Queridos, nós só temos a nos alegrar porque Deus em Cristo restaurou tudo isso. Aleluia! Glória a Deus! E nós iremos falar também sobre os efeitos, sobre as obras que comprometeram a vida humana por causa da queda do homem, por causa de tudo isso. Queridos, e quando nós entendemos tudo isso, de fato, nós conseguimos viver uma vida de louvor e adoração. Porque, como eu sempre disse desde a primeira aula, nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus. Nós somos a exibição máxima da glória de Deus aqui nessa terra. E essa terra foi criada para nós, queridos, para nós. Aleluia! Para louvarmos a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, eu vou deixar para vocês, eu gostaria que vocês anotassem, Romanos 1, do versículo 18 ao 32, para meditação, para entendimento e compreensão de todo esse processo da queda, de toda a consequência, de tudo aquilo que nos trouxe também hoje, para a nossa vida hoje, para a realidade da vida humana. E eu gostaria que vocês fixassem bem Romanos 1, 18 e 32. Queridos, é algo tremendo, tremendo. Por isso que lá em Romanos 12, diz que para que nós não nos conformarmos com este século, mas transformar a nossa mente. Queridos, é algo tão tremendo quando a gente pega a palavra, quando a gente pega as cartas e lê, e tem o entendimento, a compreensão daquilo. Olha, os nossos olhos são abertos mesmo para a revelação dessa palavra. E lendo Romanos 1, 18 a 32, vocês vão compreender de fato, sobre a queda e sobre as consequências que esta queda trouxe. E para nós também, para a vida humana hoje, na realidade. Aleluia! Glória a Deus. Então, Romanos vocês vão guardar, vocês vão ler depois e vão meditar, vão entender, pode anotar também, porque vai trazer mais conhecimento, vai trazer riqueza de entendimento para vocês. Glória a Deus. E agora nós vamos ver Efésios 4, do 17 ao 24, que diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos. Olha aí os pensamentos, queridos. Obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Olha aí, queridos, a queda, as consequências. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, abandonou o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, você vai abandonar aquele velho homem que se corrompeu segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Queridos, nós somos justiça de Deus. Nós vamos ver que tudo isso, as consequências da queda do homem para nós, foi assim,
um desastre mesmo. Mas como eu disse, a restauração dessa aliança e o restabelecimento dela vai nos fazer pular de alegria. Porque nós vamos entender, queridos, nós vamos entender como que o Senhor restaurou essa aliança. Como que foi restabelecido. Aleluia, glória a Deus. Olha, continuando o versículo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estes, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, essas são as consequências da queda para nós hoje, no mundo real, na vida humana hoje, o que nós estamos vivendo. Por causa da queda do homem, tudo isso veio para nós. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso. O homem, ele passou a experimentar, ele passou a viver tudo isso, queridos, por causa da queda. E isso é consequência da queda. E Deus, ele nos leva a ter uma restauração com o Senhor, com Ele próprio. E nos dá uma nova vida, uma novidade de vida através do seu Filho Jesus, através da redenção, queridos. Nós vamos ver sobre isso. Toda a consequência, toda a queda, tudo que nós passamos pela queda, o Senhor Deus nos fez, com a redenção, trazer de volta tudo aquilo que havia perdido, nós havíamos perdido. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Colossenses 3:8, diz assim: agora, porém, despojai-vos, deixe de lado igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Queridos, olha, uma vez que o homem caiu, que teve a queda, e veio para nós as consequências, foi muito triste. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo isso que Colossenses fala, olha, despojai-vos, ou seja, deixa de lado, abandone a ira, a indignação, a maldade, tudo aquilo que veio como consequência para nós. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo levados de volta à posição que nós havíamos perdido. Graças ao novo nascimento, graças à redenção. Queridos, Deus nos deu a oportunidade de passar por isso, pela queda, pelas consequências, mas a restauração. Queridos, olha, se a queda foi ruim, foi degradante, a restauração, o restabelecimento da aliança, da comunhão, da intimidade, queridos, olha, é tremendo, é melhor, é incomparável com a queda, com as consequências, porque nos leva de volta à posição que havíamos perdido, que nos leva de volta a tudo, nos traz de volta, nos entrega em nossas mãos tudo aquilo que nós perdemos, por causa do novo nascimento em Cristo Jesus. Tito 3:3 diz assim: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em toda malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Queridos, isso tudo é prática, tá? Prática do velho homem. São práticas que veio do velho eu, do velho homem. Consequências da queda do homem. Mas lembre-se de uma coisa. Eu já falei e vou falar novamente. Quando nós começamos a ler as cartas, quando nós começamos a entender a restauração, o restabelecimento da nova aliança que nós fizemos com Cristo, com Deus ali, com a redenção,
ele nos leva de volta à posição que nós havíamos perdido. Aquilo que Satanás, que o diabo, que o inimigo de nossas almas pensou que tinha roubado, pensou que tinha possuído, pensou que tinha dominado, governado, ele está muito enganado. Porque o próprio Deus, com a sua restauração, o restabelecimento em Cristo Jesus, nos garantiu a vitória e nos garante até hoje a vitória, queridos. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Queridos, o pecado separou o homem de Deus. O homem precisava reconhecer o seu estado pecaminoso. E olha aí a grande alegria agora para nós. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. E hoje, eu e você, nós podemos e temos a oportunidade de viver a vida a qual Ele nos chamou, para a vida de louvor da sua glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos. O diabo, ele só pensou que roubou. Ele pode ter até tomado posse. Mas aí Cristo veio. Queridos, Deus nos amou tanto. Deus nos amou tanto, Ele nos ama tanto, que precisávamos passar por isso para entender que a restauração com Jesus, para entender a morte de Cristo, que foi por nós, para que nós pudéssemos hoje viver a vida que Ele nos chamou. É por isso que o diabo tem raiva do ser humano. É por isso que o diabo tem raiva de nós, de mim, de você, de todos nós. Porque nós temos o domínio, nós temos a glória de Deus, nós somos a exibição da glória de Deus. O diabo o tempo todo queria isso, por isso que ele influenciou lá no Jardim do Éden. Aleluia! O diabo o tempo todo queria isso, queridos. Ele tem raiva de nós, ele tem raiva do ser humano. Mas nós somos maiores do que ele, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! E hoje nós podemos, queridos, e temos a oportunidade de viver novamente a glória pela qual nós fomos chamados. A glória manifesta de Deus em nossas vidas. Nós temos restaurado a nossa vida de louvor e adoração. Aleluia! Cristo, queridos, nos restaurou. Nós voltamos a receber a inspiração divina, fazendo com que a aliança da adoração, a aliança da comunhão, a intimidade, de tudo que Deus preparou para nós, fosse restabelecida em Cristo. Olha aí a alegria que eu falei. Restabelecida em Cristo. Lá em Gálatas 2, 19 e 20 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em nós, queridos. Nós vivemos para Deus. Nós voltamos a receber a inspiração, nós voltamos ao restabelecimento da aliança. Nós voltamos a ter intimidade com o Senhor, nós voltamos a ter prazer na presença do Senhor, nós voltamos renovados e restaurados em Cristo, porque Cristo vive em nós, Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. Aleluia, glória a Deus. Glorifique ao Senhor, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para nós terminarmos aqui, 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.
e nós estamos vivos com Cristo. Cristo vive em nós. Ele nos restaurou, queridos. Lembre-se disso. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos viver a vida novamente de Deus. Viver a vida da qual nós fomos chamados em Cristo Jesus. Aleluia! Para manifestar a glória de Deus. Para viver em aliança, intimidade na presença de Deus. Cristo devolveu para nós tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que foi perdido, todos aqueles pensamentos de derrota, toda a vida degradante, toda a queda, toda a consequência. Cristo nos trouxe de volta. Aleluia! Glória a Deus! Coloque isso na sua mente, queridos. Leia esta palavra. Leia Romanos lá que eu deixei para vocês lerem, para meditar, entender e compreender. Leem tudo aquilo, todo o processo da queda, a influência, tudo aquilo que deixou para nós, o que o inimigo roubou, o que o inimigo agora já perdeu. Porque isso, queridos, vai nos ajudar a ficar mais intensamente na presença do Senhor. Isso vai nos ajudar a compreender o que de fato nós estamos fazendo aqui. Para que de fato o Senhor nos chamou, nos criou. Aleluia! Glória a Deus! Mergulhe, queridos, nesta palavra. Queridos, medite, estude, leia, compreenda. E você vai viver de fato uma vida de louvor e adoração. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa derramar sobre a tua vida graça, poder, autoridade, prosperidade, riqueza segundo a sua glória. Aleluia! Louvado seja Deus, porque quando nós descobrimos, querido, quando nós temos o discernimento, nós conseguimos viver de fato essa vida. Nós conseguimos viver de fato tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém.